Corinthians. Coloca na tela pra gente quem é o Brusque. Paulo Lima, esse aí já é um pouquinho mais velho, mas ainda novo, é de 87. Campeonato catarinense ele ganhou em 92, assim como a Copa de Santa Catarina em 92, 2008 e 2010. Já o Campeonato Catarinense na Série B, ele levou em 97, 2008 e 2015. A média de idade dos jogadores, Felipe Mota, é de 29 anos, um time um pouquinho mais velho do que a gente conferiu agora do PSTC. E sabe por que eu acho que o torcedor corintiano tem que ficar apreensivo, Lívia Pomuceno? Porque o Brusque nasceu no mesmo dia do que o Bom Dia Fox. O dia 12 de outubro, então é um dia de muita luz. O PSTC não queria falar nada, nasceu no mesmo dia que eu. Mas enfim, são dois contextos da data dos dois adversários de São Paulo e Corinthians. Vamos falar sobre o momento do Brusque, que é bem diferente do PSTC, adversário do São Paulo. O Brusque, olha só, ele é vice-líder do Campeonato Catarinense. A gente entrevistou o alemão do Avaí na segunda-feira. O Avaí é campeão antecipado do primeiro turno. E o time do Brusque ficou na frente, está na frente de Chapecoense, Joinville, Figueirense, Criciúma, times muito tradicionais. Eliminou o Remo em casa na Copa do Brasil, o placar foi de 2-1. E essa equipe vem bem na temporada com 5 jogos em casa. Perdeu só um, que foi o primeiro, depois 4 vitórias. Paulo Lima, Santa Catarina é um estado que tem muitos times entre Série A, Série B, merece todo o respeito, e o Brusque está em segundo no estado dele. E falamos ontem aqui sobre a cidade, que razoavelmente eu conheço bem, já participei de jogos em transmissões em rádios esportivas que trabalhei no passado, e é um time, é um campo acanhado, um campo apertado, mas o campo, você sempre defende que é no campo que se decide, e vai ser no campo que se decide, sem dúvida nenhuma. A consequência disso é que o Corinthians, pela maestria que tem, pela magia que tem, é mais uma vez, ao meu ver, como o São Paulo também favorito. Só que é um jogo diferente, né? A equipe do PSTC é uma equipe que não tem muita tradição. O Brusque, com menor tradição também no futebol brasileiro, mas joga a partida, pelo menos ao meu ver, do primeiro semestre do ano. O time que é vice-líder do Campeonato Catarinense tem contra o Corinthians, vamos dizer assim, aquele jogo que pode dar uma expressão nacional. Eliminar o Corinthians dentro de casa, olha, sem dúvida nenhuma, é como comemorar um título. Tarefa árdua e difícil vai ter o Brusque, sem dúvida nenhuma, mas não vai ser fácil para o Corinthians. É um jogo que vai ser de muita pegada. O Pingo, que é técnico, foi jogador que participou de grandes clubes, passou pelo Grêmio, Botafogo, Corinthians, o cara que teve experiência de muita marcação e é um técnico que roda muito por esses clubes do interior de Santa Catarina. Pega o Brusque nesse momento, vice-líder do campeonato, com essa consciência plena de que é o jogo do ano, é o jogo do semestre, passando da evidência ao Brusque e, acima de tudo, né, daquela canetada, passa aquela forma de que, olha, passamos por cima de um todo-poderoso como o Corinthians. Mas, ao meu ver, o Corinthians que estreia Jadson hoje tem todas as chances de sair de lá com uma vitória. Não é fácil, hein? É um jogo muito mais difícil do que terá o São Paulo. O Corinthians agora parece que está dando liga, voltou a vencer, o torcedor, pelo menos na nossa hashtag, já está mais animado. Vamos então com o campinho do Corinthians, o time que entra em campo diante do Brusque, no estádio Paulo Lima, que só tem a capacidade para 5 mil torcedores. Tá lá, o Cássio é o goleirão, Pablo e Balbuena fica de olho na zaga, Arana e Léo Príncipe, Gabriel e Felipe Bastos no meio, Maicon de um lado, do outro lado Léo Jabá ou o Giovanni Augusto, me perdoem, o Jô e o Casim. Aí tá novidade. O Jô tá no lugar do Romero e esse é o Corinthians. Essa dupla agradou, né? Essa dupla agradou do Jô. Muita gente questionou se joga junto ou não, quem entra, Jô, Casim. A grande interrogação aí é o Jadson, né? O Jadson começa jogando, o Jadson sai do banco de reservas. Em princípio, pelo que me parece, pelo menos o que transparece nesse momento, é o Jadson começar jogando, né? É o momento do Jadson incorporar o time do Corinthians. Né? Já de início? Eu não vejo por que deixar o Jadson no banco de reservas nesse momento. Porque se você tem um jogador com a experiência que o Jadson tem, né? Com a qualidade que o Jadson tem, e necessitando de um resultado até certo ponto expressivo, de uma equipe que vai jogar a sua temporada no primeiro semestre contra o Corinthians, o Jadson passa a ser o equilíbrio, né? Por quê? Primeiro, o Jadson tem a finalização de fora da área com uma sua excelência. A bola parada, que pode ser vital, o Corinthians certamente vai ter a jogada para cavar uma falta na beira da área, o Jadson entra para esse tipo de conclusão. Então, se você, nesse momento, tem um Jadson já recuperado, pronto para jogar, por que você não colocá-lo em campo? Eu não vejo assim.
de certa forma, o Corinthians lá atrás no seu sistema defensivo vem trazendo algumas indefinições, mas o Cássio volta a ser o goleiro que foi nos últimos anos, né? Tomou conta novamente do gol, já não se ouve falar no Walter, há muito tempo não se ouve falar no Walter, porque o Cássio manteve novamente aquilo que se esperava dele, goleiro que é, titular que é, com história vitoriosa no Corinthians, ou seja, o sistema defensivo do Corinthians é eficiente, mas acho que é do meio campo para frente que o Corinthians passa a ter sua força, aquilo tudo que a Fiel gosta, né? Um time vitorioso, um time que sabe fazer gols. Paulo Lima, nós estamos falando deste duelo perigoso para o Corinthians, o adversário Brusque pode dar trabalho e a gente vai direto para a cidade catarinense que recebe, olha o visual que bacana, com o Fernando Caetano. Vamos falar mais sobre esse jogo, Fernando Caetano. Brusque é time que começou bem em 2017. Bom dia, Fox, Caetano. Muito bom dia, Felipe, Lívia, Helena, meu amigo Paulo Lima, quem está em casa acompanhando o Bom Dia Fox, a equipe catarinense está na vice-liderança do campeonato estadual, o campeão antecipado já é o Avaí, e vem aí de 2 vitórias seguidas, pela primeira vez está na segunda fase da Copa do Brasil. Enfim, o Brusque está aproveitando aí esse bom momento e a cidade muito empolgada em receber o Corinthians. É um grande evento a chegada do Corinthians, essa partida hoje à noite aqui em Brusque. Olha, com relação ao Corinthians, ontem à noite o time fez o treino de reconhecimento do gramado lá no estádio Augusto Bauer. Aliás, foi uma atividade muito curiosa porque foi aberta ao público e tivemos mais de 3.000 torcedores num treinamento incrível. Foi uma verdadeira invasão e a torcida apoiando o Corinthians. Quer dizer, se ontem foi assim na véspera, imaginem como será hoje na decisão. Teremos com certeza casa cheia, o estádio é acanhado, tem capacidade apenas para 4, 5 mil pessoas. Enfim, vai ser pequeno para o tamanho desse jogo Brusque e Corinthians. Com relação ao Jadson, Fábio Carilli já adiantou ontem, depois do treinamento, que o Jadson vai começar na reserva. Ele ficará como opção, de acordo com o treinador corintiano. O Jadson ainda precisa ganhar mais ritmo de jogo e, de acordo com o que acontecer na partida, aí sim o Jadson poderá entrar, mas ele inicialmente vai começar na reserva. O treinador corintiano fez 3 mudanças com relação ao time que venceu o Mirassol na última rodada do Campeonato Paulista. Por exemplo, na lateral direita, o Fagner vai voltar na vaga do Léo Príncipe. Isso aí já é fato também, o Fagner foi poupado. O zagueiro Balbuena também é outro que volta no lugar do Pedro Henrique, outra novidade. E o atacante Romero ganhou a vaga do Jô. O Jô também ficará como opção no banco de reservas. O Romero, então, está aí confirmado no time titular. Na última partida contra o Mirassol, o Corinthians jogou no esquema tático 4-4-2. Mas agora, na Copa do Brasil, o Carilli vai voltar ao esquema 4-1-4-1. Então, ó, a escalação do Corinthians para hoje à noite terá goleiro Cássio, pela direita Fagner, dupla de zaga Balbuena e Pablo, pela esquerda o Guilherme Arana. Aí o 1 daquele 4-1 é o Gabriel, que é o volante, ex-jogador do Palmeiras, agora no Corinthians. Depois do Gabriel, outra linha de 4, com Romero, Felipe Bastos, Maicon e Léo Jabá. E lá na frente, o Casim como homem de referência no ataque corintiano. Como eu disse, então, o Jô fica a exemplo do Jadson como opção no banco de reservas corintiano. Nesta quarta-feira, o clima mais tranquilo no que diz respeito ao tempo aqui, está ensolarado, é verdade, mas uma temperatura agora um pouco mais baixa, em torno de 25, 26 graus. Ontem estava bem mais calor, mas com certeza, à medida em que o horário da partida for se aproximando, o clima vai esquentar aqui em Brusque. Voltamos aos estúdios do Bom Dia Fox. Muito obrigado, Fernando Caetano, pelas informações. Então vamos passar limpo aqui, Paulo Lima. A gente mostrou um campinho que seria o possível time do Corinthians. O time, o Fernando Caetano falou, Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo, Guilherme Arana, Gabriel, sai o Jô, volta o Romero, Felipe Bastos, Maicon, Léo Jabá
e o Casim agora o Jadson no banco, né? pouquinho mais adiantado. O Jadson no banco, ele não joga desde o ano passado. Talvez no segundo tempo o Jadson entre em campo. Assim, essas informações passadas e confirmadas pelo Fernando Caetano dão ao Corinthians uma formação diferente daquilo que a gente imaginava, né? Eu, pessoalmente, acho que é hora do Jadson, né? Bota para jogar, está contratado, treinou, está adaptado, não tem problema de lesão nenhum, precisa jogar, bota para jogar. Senão, tá certo, para começar no banco é uma opção, está muito tempo sem jogar, sem dúvida, é uma opção. Mas o Corinthians hoje precisa de qualidade acima da média, precisa de experiência e tem no seu time, lógico que tem, sobra no elenco uma qualidade média, não é aquela qualidade que o torcedor corintiano está acostumado a ver, principalmente nos últimos anos. Mas é um time que, sob o comando do Carille, vem fazendo uma boa campanha no Paulista, né? Já falamos, não custa repetir, é o time de melhor campanha no campeonato, mas é esperar para ver. Talvez o Jadson seja uma opção ótima no segundo tempo, o Jô seja uma alternativa, mas é jogo, ao meu ver, para começar com o que tem de melhor o Corinthians, mas o técnico é o Carille. Então vamos colocar uma pimenta, já que este Paulo Lima Carioca com uma alma baiana é chegado numa pimenta e chegado naquele estado maravilhoso do Brasil. São Paulo e Corinthians versus, respectivamente, PSTC e Brusque. Quem corre mais risco nesta quarta-feira? Zebras acontecem na Copa do Brasil. Eu acho que o Corinthians corre mais risco. Em relação ao São Paulo, o Corinthians corre mais risco. Eu também acho, até pelo adversário, um adversário mais robusto. A gente vai agora acionar o repórter João Venturi. Ele está no Maracanã, vai trazer informações, notícias do Fluminense. Tem hoje compromisso pela Copa do Brasil.